nossa aula de hoje, como o Antônio disse, as más inclinações, o capítulo das paixões do Livro dos Espíritos, que começa na questão 908, e Kardec está perguntando se nós, o que tem a paixão em torno de nós, o que ela faz, se ela é ruim e por que ela é ruim, se ela é uma coisa da natureza corpórea, faz parte da natureza corpórea. E os Espíritos nos esclarecem que ela não é ruim. O que nós fazemos com a nossa vontade é que torna ruim, como todas as coisas. O aço não é ruim nem bom, é a qualidade que nós damos ao aço. Então, todas as coisas da natureza, elas são neutras. A qualidade que damos através da nossa vontade, através do nosso empenho, é que deixa bom ou não. As más inclinações está incluído nisso. O que é as más inclinações? As tendências negativas que nós temos de fazer as coisas erradas em vez de fazer o ideal, o correto. E essas más tendências de fazer errado nasce das nossas paixões, nasce do egoísmo, nasce da vontade de sobrepor ao outro, sobrepujar a si próprio, em vez de ser a si próprio, sobrepujar o outro, levando às paixões que desencadeiam, através das nossas paixões, desencadeiam uma série de malefícios para nós e para o nosso próximo. E nós estamos acostumados com malefícios grandes, nós falamos e nos assustamos com as coisas grandes e longe de nós. Mas a má inclinação, as explicações dos Espíritos está voltado ao que nós podemos fazer. Então, nós vamos começar falando de Plotino, que ele nasceu em 204 e viveu até 270 depois de Cristo, e ele foi vamos dizer, um filósofo de intensidade. Ele dizia que a humanidade, ou seja, nós, equilibrávamos a meio caminho entre os deuses e as feras. Por quê? Porque ele está falando da nossa natureza animal. Então nós queremos aquela natureza angelical, nós queremos... e até às vezes nos portamos como se fôssemos anjos, uma caricatura, nós fazemos uma caricatura de nós mesmos. Então nós imaginamos que somos uma coisa muito boa e moldamos a nossa vontade, essa persona, essa máscara de falar bonzinho, de falar baixinho, de estender a mão com delicadeza. Costumo brincar, não é real que eu vou falar agora, que a etiqueta nasceu disso, dessa persona, dessa imagem que nós fazemos de que somos melhor do que realmente somos. E então ele diz, e as feras por quê? Porque dentro de nós tem uma natureza animal. Às vezes você está olhando para uma pessoa e está com um sorrisão, mas a sua natureza seria de esganar essa pessoa. Então é disso que ele fala. Então nós nos equilibramos aí a meio caminho entre as feras e porque nós lutamos ou não para vencermos as nossas más inclinações. E as nossas más inclinações, às vezes nós achamos assim, má inclinação é o quê? As paixões são o quê? Tudo o que foge da moral e tudo que pode prejudicar o homem. Porque Kardec pergunta isso para os Espíritos. E ele diz, tudo que a sua vontade, tudo que a sua paixão prejudica você ou o outro. Então, a paixão em si é ruim, os Espíritos dizem que não, ela é a alavanca do nosso progresso. Olha que coisa interessante, as paixões são ruins? Não, ela é a alavanca do nosso progresso da vida corporal. Só que nós multiplicamos por 10 as paixões, e aí ela vai nos ferir, vai nos magoar, vai ferir e magoar o nosso próximo. Então, o excesso que damos aos nossos sentimentos, o excesso que damos às nossas paixões, é que vai prejudicar. E aí o que nós vamos fazer no equilíbrio. E Paulo de Tarso nos diz isso também. Paulo, todo mundo conhece a história de Paulo, um homem, um doutor da lei, que fazia
com excesso de zelo, cuidava com excesso de zelo da lei que ele conhecia, do Deus que ele conhecia, do Deus que ele amava profundamente, e o excesso de paixão dele por esse Deus estava prejudicando a sua própria irmandade, a sua própria família em termos de raça. Ele perseguia, ele mandava matar, por causa que ele não conseguia compreender aquele profeta pobre que foi crucificado e que agora a sua raça estava se dividindo, os judeus estavam se dividindo, ou ficava ortodoxo, ou continuava com a lei, ou seguia aquele Cristo. E ele não entendia aquele Cristo. Então, a caminho de Damasco, ele foi chamado. E ele tem a característica que todos nós deveríamos ter, que é a característica de dizer: o que eu quero que eu faça, Senhor? Lembrei de Bernardo. O que queres que eu faça? Bernardo é uma nega espiritual que diz que nós devemos estar sempre perguntando isso para Jesus. O que queres que eu faça? Qual é o meu papel? E aí ele muda totalmente. Ele faz o que? Ele equilibra a sua paixão. Mas ele vai dizer em Romanos, bem tempo depois, quando ele já está escrevendo, ele vai dizer que aquilo que ele... Porque o que faço não aprova. Ele está falando do homem velho, ele está falando das atitudes antigas que nós também fazemos. Isso eu não aprovo. Pois o que eu quero, isso não faço. Então, o que é as más inclinações? A tendência que nós temos de fazer o mal, de fazer o que está errado, de fazer o incorreto. Em detrimento do que é correto, do que é ideal. Mas o que eu aborreço, aquilo que fazia mal, que ele sabia que eram as paixões que saíam dele, isso eu faço. Quer dizer, ele era duro, ele era severo, ele passava dos limites, mesmo tendo conhecimento. Só Paulo fazia isso? Não, todos nós fazemos isso. Quantas vezes nós nos pegamos sendo severíssimos numa atitude com o nosso próximo, e é a projeção, psicologia, a projeção de nós mesmos. Nós projetamos no próximo aquilo mesmo que nós somos. O nosso próximo é o nosso espelho projetado. Então, aquela pessoa é muito excessiva, é muito ciumenta. Eu não gosto daquela pessoa porque ela é ciumenta, ela é zelosa demais. Não, eu estou projetando eu mesmo. Eu não gosto porque se eu for a fazer uma análise de mim, o que eu vou ver em estado psicológico? Que eu, persona, eu, ego, não está gostando do que a pessoa faz, porque eu, como ser, como espírito de sombra, sou a mesma coisa. Então é isso que Paulo nos diz. E aí nós vamos compreender e vamos perceber que nós nos preocupamos muitíssimo, por exemplo, com as guerras. Está acontecendo guerra no mundo, e agora está atualíssimo falar de guerra, né? O que está acontecendo em guerra e tal. E eu escolhi uma imagem de guerras, uma guerra mais antiga, não a guerra tecnológica que nós temos agora, porque eu quero falar não da guerra tecnológica e não daquela bomba que você pega e destrói outro povo. Quero falar dessa guerra que há em nós, dessa guerra que nós muitas vezes não nos permitimos calar. Porque nós guerreamos conosco mesmo. Isso é um estado de emoção, um estado de personalidade. O que Paulo nos diz: eu quero ser bom eu quero ser bom e fazer o bem, mas eu não sou bom e não faço bem, não faço mal. Então essa é uma guerra que nós devemos lutar conosco mesmo o tempo inteiro. É lutar conosco, não é lutar com o próximo. Não é guerrear com o próximo, é guerrear conosco. Nós temos que ser verdadeiros guerreiros, porque se nós estamos encarnados, novamente o livro dos Espíritos nos diz, pergunta 166, se alguém quiser olhar, por que é que nós encarnamos? Porque nós precisamos nos depurar. O que é depurar? Limpar-se do quê? Das nossas más tendências, das nossas paixões. Eu costumo, mais uma vez, é figurado isso, que no céu não tem briga. A briga é aqui. Lá é quando nós já estamos prontos na espiritualidade superior, vamos mudar o céu para espiritualidade superior, é quando nós já estamos vivos. E Santo Agostinho, no Evangelho,
segundo o Espiritismo, no capítulo 3, nos dá uma lição extraordinária, que a mais nobre ambição do homem, enquanto encarnado, deve ser a de buscar mudar a escala do que nós somos. Se alguém quiser olhar, Livro dos Espíritos, questões 100, o número 100, fala da escala dos espíritos, aonde que nós somos, da onde que nós viemos, aonde que nós nos encontramos, para onde que nós vamos. Que a mais nobre ambição do homem é mudar essa escala, é mudar esse comportamento para alcançar a de espírito puro. Então, quando nós estamos nos esforçando, nobre missão, nós estamos nos esforçando para mudar as nossas más tendências, sendo guerreiro, mudar as nossas más tendências, para termos uma tendência pura, e alguém falar isso, é porque você está ambicionando, você está tentando. Estou ambicionando, aprendi com Agostinho. Aprendi com Agostinho que nós realmente temos que ambicionar isso como nobre missão de que mudar as nossas características, parar de brigar com as coisas inferiores, parar de brigar com as coisas negativas, parar de brigar com aquilo que nos coloca em guerra com o nosso próximo, que faz com que criamos adversários, que lutamos e ganhamos inimigos, e ao ganhar inimigos nós temos que voltar à encarnação para vencer os inimigos, para uma ambição, para uma nobre causa de sermos espíritos de bem, homens de bem, espírito puro, mudar a nossa escala. Por que nós temos uma encarnação difícil e por que nós estamos em guerra conosco e recebemos esses ataques, essas lanças? Eu sou lançado o tempo inteiro. Porque nós não somos pessoas encarnadas agora. Nós não fomos criados agora. Nós somos seres que existiu, que foi criado, individualizado num outro momento, e que agora, com a nossa individualização, nós estamos procurando a individuação, que é uma coisa bastante diferente uma da outra. Joana dos Anjos nos esclarece isso. Individualizar é ser criado, é tomar a consciência como espírito. Individuar-se é evoluir, é desenrolar, desenvolver, sair desse estado primitivo para um estado de angelitude. Sair da condição animal é a história da lagarta. Sair da posição de lagarta para a borboleta, para o homem sair da condição animal para a angelitude. Então, quando nós conseguimos fazer isso, nós vamos parando de brigar conosco mesmo, nós vamos parando de brigar com o nosso próximo, e essa parada de briga faz com que nós começamos a pensar, começamos a nos perceber como ser, começamos a diminuir os adversários em torno de nós e tomamos a consciência como a semente. A semente, para germinar, tem que estar sepultada na terra. Ela aguenta o peso da terra, ela se esforça no peso da terra, mas ela faz o quê? Na biologia fala que é o tropismo da luz. Ela faz o quê? Ela rompe a terra em busca de luz. Nós, como ser humano, a mesma coisa. Nós estamos individualizados, estamos brigando para vencermos, e nós rasgamos esse perisperma, rasgamos essa semente, fincamos raízes em nossa condição de terra, que é a escola onde nós estamos encarnados, onde nós estamos em aperfeiçoamento. Ainda não dá para nós pensarmos em um mundo feliz em um outro lugar, porque nós ainda não conseguimos fazer esse tropismo para a luz. Vamos fazer uma figuração, que nós ainda não conseguimos mostrar que as nossas raízes são fortes na terra, que são uma raiz forte de que eu sou um espírito forte, eu venci meus adversários, eu venci as más tendências, eu estou lutando com o suicídio, eu estou lutando com a depressão, eu estou lutando com as mentes desencarnadas que brigam comigo, eu estou entrando em paz. Olha, meu irmão, porque às vezes nós esquecemos disso. Eu tenho um adversário espiritual, eu tenho um inimigo espiritual, eu tenho um obsessor, eu me sinto obsidiado, eu sinto essas mentes em torno de mim. Nós sabemos que a vida é uma lei de afinidade. Se nós estamos sentindo
com mais intensidade os adversários do que os amigos e leis de afinidade. É hora de começarmos a mudar os nossos pensamentos, mudar as nossas atitudes, vencendo as nossas más tendências, sendo a semente aqui germinando. Olha, meu irmão, nós temos que aprender a conversar. Nós não conversamos uns com os outros? Nós não olhamos para o nosso esposo e não conversamos? Nós não olhamos, apesar que as famílias hoje vão ter que começar a fazer código. Pelo menos na hora das refeições, deixa o celular longe, porque senão é perigoso conversar pelo celular. Então vamos vencer isso também. Isso também é uma má tendência, sabia? Tem uma mensagem lindíssima no livro do Êxito, para o êxito, né? Da Joana, que é o que nós estamos utilizando aqui hoje, que ela fala de nós vivermos o tempo inteiro voltado para o mundo tecnológico, que é a inteligência artificial e a inteligência como nós mesmos diante de nós ignorando. Isso também é uma má tendência. Precisamos fazer isso. Então, nós não comunicamos com os encarnados, nós não estamos olhando com eles e conversando, e às vezes ainda lutando com a nossa má tendência e fazendo um esforço de conquistar. Porque nós temos que ter essa característica também. Eu não gosto de fulano. Eu não gosto de fulano, vamos fazer um esforço de conquistar aquele fulano. Mas aquele fulano não gosta de mim. Isso é um problema dele. Tá na codificação. Tem, aliás, uma palestra muito bonita de Volta que fala disso. De que acontece conosco quando nós perdoamos aqueles que nos atacam e eles não nos perdoam. O problema é dele, a nossa parte nós já fizemos. Vai chegar o momento dele entrar no perdão, vai chegar o momento dele fazer o seu trabalho de vencer as más inclinações. E é por causa disso que nós podemos falar com os inimigos invisíveis aos nossos olhos, com os adversários invisíveis aos nossos olhos. Então nós temos que ter a coragem de falar: meu irmão, eu percebo que você está em torno de mim, eu percebo que você está induzindo-me ou tentando induzir-me a uma situação que eu não quero. Lembrando de Paulo, eu não quero fazer isso, mas eu estou lutando para vencer. Acredito que você deve fazer a mesma coisa. Perdoa as suas tentativas, mas vou colocar uma barreira entre nós. Eu vou lutar pelo bem e você deveria fazer a mesma coisa. E se ele vai fazer ou não, é outra questão. Mas o que você vai fazer? Você muda a faixa vibratória. E quando nós mudamos a nossa vibração para o bem, Santo Agostinho de novo, toda a espiritualidade vem em nosso socorro. Porque a espiritualidade amiga está ao nosso lado, mas nós não percebemos porque nós estamos sintonizados com aqueles da lei de afinidade. Então, o tropismo aqui da semente, nós vamos vencer buscando a luz. Ficamos fortes, vencendo as nossas dificuldades da vida corpórea, vencendo as dificuldades da vida animal e voltando-se para a luz, voltando para as coisas belas da natureza, voltando para as coisas belas do ambiente em que vivemos. Porque às vezes nossa má tendência é tão negativa, as nossas inclinações são tão negativas que nós não observamos o sol, não observamos as águas dos mares, nem as montanhas, nem a flor, nem nada, e não observamos o ser humano ao nosso lado. Nós vamos nos isolando criando essa concha, criando esse ostracismo, prejudicando-nos, criando uma casca tão intensa em torno de nós, que a espiritualidade amiga não tem acesso, os nossos amigos não têm acesso, e nós precisamos de ajuda imediatamente. Precisamos de uma ajuda, precisamos de um socorro. Só que ninguém pode ajudar, o gás não pode ajudar, a doutrina espírita não pode ajudar, nenhuma outra religião pode ajudar se a pessoa não quiser ser ajudada. Se nós não rompermos esse desejo, se nós não abrirmos para a luz, eu quero mudar. E nós continuamos cegos como Paulo na estrada de Damasco. Porque a gente brinca, né? Paulo caiu do cavalo e ficou cego. Paulo não caiu do cavalo e ficou cego. É uma interpretação negativa que nós temos. Ele desceu do mundo das trevas para o mundo da luz.
Ele precisava descer daquele corcel das paixões negativas. E a escama da cegueira era a escama do que ele era antes. Seus olhos foram abertos porque ele era depois. É a mesma coisa que acontece. Nós estamos cavalgando em alta velocidade nos corcéis da paixão. Está chegando ao momento de reduzir. Quem cavalga sabe disso. Reduzir essa velocidade do cavalo. Permitir-se o equilíbrio para descer, porque às vezes nós estamos em alta velocidade, para quem não cavalga, eu quero descer, e tenta pular do cavalo. Nós não vamos conseguir pular das nossas paixões, nós temos que domá-la. É isso que o livro diz, 908 até 912, falando das nossas paixões, falando daquilo que nós somos. E por fim ele diz assim, como é que nós conseguimos fazer isso? Como é que nós vamos vencer isso? E ele diz assim, os amigos, quando fala, o Antônio costuma dizer que os amigos falam muito com poucas palavras, praticando a abnegação. Praticando a abnegação, praticando o bem em nós, para que o bem possa ser iluminado para os outros. Jesus já nos esclarecia sobre isso. Vós sois a luz do mundo. Você só pode ser luz se você estiver brilhando. Você só pode iluminar se você estiver pronto, se você se dominou, se você se venceu. Então, e a escada da ascensão não tem o último degrau. Então, sim, nós estamos vencendo as dificuldades, sim, nós estamos, mas nós devemos pegar a escada da evolução e caminhar. Ela não tem o último degrau, porque ela sempre vai ter mais um patamar para vencer, mais uma coisa para aprender, mais uma coisa para descobrir, mais uma coisa para conquistar. Mas as raízes do mal em torno de nós é o nosso passado. E aí nós vamos brigar com o nosso passado, vamos ficar falando, não, é porque eu era uma coisa ruim. Não, faz parte de nós. Nós não podemos abrir mão daquilo que nós somos. Nós vamos ser, a nossa experiência vai ser a nossa bagagem para poder orientar, para poder esclarecer. Quem que esclarece se não teve nenhuma experiência? Quem pode falar para uma mãe que o filho chora porque está com dor de barriga se não foi mãe? Quem pode falar que uma dor não é tão profunda se nunca teve uma dor? Se nunca quebrou, se nunca se machucou, se nunca ralou e se nunca lutou consigo mesmo. Por isso é que nós encarnamos e estamos uns com os outros, porque a experiência de um auxilia a experiência do outro. Deus é tão maravilhoso que Ele nos coloca em escolas de iguais. Seria um tormento para nós estarmos numa escola muito diferente de nós. Então nós somos sim semelhantes. Nós somos sim, vivemos sim experiências semelhantes, não iguais, semelhantes. E aí a gente sabe tanto dessa semelhança que costumamos até brincar que é tudo igual, só muda o endereço. Sim, porque nós vivemos experiências semelhantes. Porque nós estamos numa escola de igualdade. A nossa escola é de expiações e provas. E Santo Agostinho, mais uma vez, nos diz que não existem inocentes numa escola desta. Então, nós estamos aqui porque nós pedimos a oportunidade de vencer. E, para vencer, o ser mais extraordinário do mundo, o ser mais extraordinário do mundo, da nossa galáxia, do universo, a pessoa que a gente sabe, que a gente ama de paixão, ama com nobre causa, com nobre ambição, e que às vezes esquecemos deste amor, ficamos lutando por coisas negativas em vez de pensar nesse amor divino. Jesus desceu até nós, desceu na nossa pequenez. Ele deu a sua vida para que a sua grandeza, para que a sua existência fosse um estímulo para crescermos até Ele. Então nós não podemos nos deter, porque quem nos chama, quem está naquela escada, lá na ponta, dizendo, venha, é Jesus.
Então, nós falamos que somos discípulos de Jesus, nós dissemos que o amamos. Então, por quê? Por que nós estamos parados, indecisos, se subimos ou não o degrau da evolução? Busquemos essa luz. Estejamos com Ele o tempo inteiro, para que possamos, desta maneira, vencer. Biografia da nossa aula de hoje, Diretrizes para o Êxito, capítulo 17, As Más Inclinações. Livro dos Espíritos, questões 166, de 9 a 95, que fala por que nós estamos aqui, e de 908 até 912, e o Evangelho, o capítulo 17 e o capítulo 3. O capítulo 17 nos diz que somos seres, nós devemos sermos perfeitos. E ele nos dá, os amigos nos dão duas mensagens extraordinárias. Uma chama o homem de bem, que todos nós devemos ser, e a outra para nós que somos espíritas, como ser bons espíritas. Tenham todos um bom dia. Tem pergunta? Alguém tem pergunta? Ninguém tem pergunta? Não? O Antônio está avisando que a prece é minha. Vamos falar Libras, né? Ele está aprendendo Libras, gente. Então vocês não escutam a voz dele, mas lá do fundo ele diz, ó, a prece. Vamos então fazer a prece, Pai? Mestre amado Jesus, é com imenso carinho, Senhor, que estamos aprendendo diante da escala da evolução. Colocamos o pé no primeiro degrau e muitas vezes temos medo de continuar, porque entre um degrau e outro há o abismo das nossas paixões. Mestre, permita que possamos manter os nossos olhos em Ti, que não nos detemos no medo daquilo que nós somos, e que as nossas paixões negativas, que as nossas tendências que perdem-se na diretriz da luz, possa ser rompida de maneira que não nos detenha mais e possamos caminhar para Ti. Somos viadantes, Senhor, do universo. Somos seres em aprendizado, mas buscamos em nós a ambição nobre de caminhar em Sua direção, de sentir-te como o hálito do amor, e que essa luz que vem de Ti, essa luz divina, possa ser a mesma que entregamos aos nossos irmãos de caminhada. Que nessa escada da evolução eterna possamos nos auxiliar uns aos outros, encorajando ao progresso permanente. E que nos nossos momentos, Senhor, de dor, aonde a nossa cruz pesa mais do que aquilo que possamos continuar, tenha a misericórdia, enviando os amigos, os bons espíritos que nos auxiliam a cada dia a vencer as nossas dificuldades, consolando as nossas lágrimas, consolando as nossas dores e nos auxiliando ao caminho para Ti. Mestre, ainda somos sombras. Ainda paramos para ver quem nos atirou a pedra. Esquecemos muitas vezes de Suas lições. Mas de uma coisa nós temos certeza, Senhor. Nós Te amamos. E desejamos estar contigo o tempo inteiro. E caminhamos para Ti. E que Tu, amigo, possa estender a Sua luz e a Sua misericórdia para nós. Muito bem.